Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É com grande satisfação que iniciaremos hoje mais um curso de Direito Eleitoral. Agradeço imensamente ao convite do Eu Vou Passar para novamente disponibilizar para vocês essas aulas. A ideia do curso é a gente conseguir tratar o direito eleitoral de forma bem abrangente, bem completa, de modo que você possa ter esse curso para ser utilizado em quaisquer dos concursos relacionados a tribunal, tá? E aí eu estou falando de Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral e, por que não, se você pretender também fazer concurso para a magistratura, para o Ministério Público e outros cargos que demandem disciplina de direito eleitoral, você certamente estará bem abrangido com a disciplina que iremos ministrar aqui. Falaremos do direito eleitoral e também, mais adiante, a gente vai falar de processo eleitoral, direito processual eleitoral. Quando você vai para os livros, normalmente você tem essas duas matérias juntas, tá? E normalmente os editais também cobram direito eleitoral, mas inserem no edital a matéria direito processual eleitoral. Me apresentando para vocês, eu sou o professor Rodrigo Martiniano, já ministro aulas aqui no Eu Vou Passar há algum tempo, sou especializado em direito eleitoral, advogado, sou ex-analista judiciário, área judiciária da Justiça Eleitoral, já tive o prazer de servir a Justiça Eleitoral e digo a vocês com toda sinceridade, é um enorme prazer. A Justiça Eleitoral é uma justiça que funciona, é uma justiça que realmente consegue dar resultados. Não é possível que você observe e imagine na sua vida alguma vez que uma eleição não deu certo, que não funcionou, que precisou ser remarcada, que naquele dia não estava lá o mesário para trabalhar, ou que não tinha alguém para substituí-lo. É uma justiça que funcionou no Brasil e que continua a funcionar, e cada vez mais a gente vê que, de fato, ela acaba sendo um modelo para os outros ramos do judiciário e que, infelizmente, não estão ainda enxergando tão bem o tamanho trabalho que a Justiça Eleitoral tem feito dentro desse cenário político eleitoral e na prestação realmente da jurisdição para os jurisdicionados de um modo geral, e não só prestar o serviço jurisdicional, como também um serviço administrativo de grande valia. A gente vai estudar a organização da Justiça Eleitoral aqui e veremos que, por exemplo, ela tem uma série de funções administrativas. Quando eu estou vendo, por exemplo, a Justiça Eleitoral emitindo título de eleitor, ela está fazendo nada mais do que uma função administrativa. Poderia ser um outro órgão a expedir título de eleitor, mas é a Justiça Eleitoral, toda a organização das eleições. Ora, organizar uma eleição não é serviço jurisdicional, não está decidindo nada, tá? Isso é função administrativa, além também da função normativa que a Justiça Eleitoral acaba desempenhando através das suas resoluções. Então, a Justiça Eleitoral realmente é uma justiça extremamente apaixonante. Tive o prazer de estar nesse ramo do judiciário por um tempo e realmente sou muito gratificado por isso. Sou também vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e autor dos livros Direito Eleitoral Descomplicado e, em parceria com o meu amigo Tiago Seabra, Direito Eleitoral CESP, que são de questões comentadas acerca de direito eleitoral. Esse curso, como eu falei para os senhores, vai ser vocacionado principalmente para esses concursos de tribunal, mas você aproveita para as demais carreiras também que não sejam de tribunal, e a gente vai procurar fazer aqui um curso basicamente teórico. É claro que a gente vai ter, eventualmente, algumas questões dentro do conteúdo para exemplificar, para tentar deixar claro para você concurseiro, você concurseira, como é que tem sido cobrada essa matéria dentro dos certames de direito eleitoral, tá bom? Então, eu vou aqui mostrar para vocês a capa dos meus livros, tá? Aqui na nossa lousa digital, fazendo uma pequena propaganda, mas quem quiser estudar direito eleitoral, é claro que não precisa comprar esses livros, eles são auxiliares na sua preparação. E falando na sua preparação dentro da disciplina de direito eleitoral, uma coisa que é básica para você é conhecer muito bem a legislação. Se você quiser, professor, eu preciso comprar o seu livro, preciso comprar um outro livro, o senhor recomenda outros livros além do senhor? É claro que sim, tem vários livros excelentes no mercado. Mas, professor, eu preciso ter um livro para poder passar num concurso em quem tem a matéria de direito eleitoral? Não é necessário, tá? Não é que eu queira fazer a contrapropaganda do meu próprio livro, não, entenda bem. Mas, realmente, a maioria dos concursos em que se cobra a disciplina de direito eleitoral, se você conhecer muito bem a legislação,
é muito provável que você tenha um sucesso grande. O problema todo é que conhecer a legislação eleitoral às vezes dá um pequeno trabalho porque ela não está condensada em apenas uma norma. Nós temos a legislação eleitoral, diferente do Código Civil, do direito penal, que basicamente se condensam num código, nós temos aí diversas leis que tratam o direito eleitoral, e não é só as leis, nós temos também as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E às vezes as resoluções, não é para ser assim, mas é muito comum que as resoluções elas acabem tendo um caráter muito mais didático, tá? E acabem tendo um caráter de prática maior mesmo nessa seara eleitoral. Assim, na advocacia eleitoral, a gente costuma muito mais usar a resolução do que o próprio código ou a lei das eleições, ou a lei dos partidos políticos, enfim, a lei das inelegibilidades. Então, nós temos um arcabouço legislativo grande de direito eleitoral, sem contar a própria Constituição Federal, que traz também regras de direito político, que acabam debandando aqui para a área do direito eleitoral também, mas as resoluções do TSE, elas acabam dando organizada nessa legislação e é importantíssimo que vocês também as estudem. Então, o livro ele acaba condensando essa legislação num texto único e didático para que você tenha uma facilidade maior no aprendizado. Mas é preciso? De jeito nenhum. O que é que eu recomendo para você, e isso aí é essencial? Vá no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br, www.tse.jus.br, e lá você encontra gratuitamente uma legislação eleitoral totalmente anotada. Você pega o Código Eleitoral e toda a legislação anotada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, você está com dúvida, professor, vou estudar, basear o meu estudo de direito eleitoral na legislação. Vou pegar o edital, verificar os temas, identificar esses temas na legislação e vou estudar através dessa legislação. Está indo bem? Está indo bem. Só que para você entender a legislação e como ela está sendo aplicada pelos tribunais e como ela está sendo interpretada e como, consequentemente, ela pode ser cobrada em prova, é evidente que você precisa, pelo menos, ler um comentário a respeito daquele artigo. Professor, é essencial esse comentário? Se você conseguir decorar o texto da lei, muito provavelmente você vai conseguir resolver a maioria esmagadora das questões. Mas é difícil a gente decorar o texto de lei, gente. Tem pessoas que são iluminadas que conseguem decorar expressamente o texto da lei, e é ótimo que você consiga. Mas você contextualizando, você vê na jurisprudência, vê nos casos onde aquela lei foi aplicada, é claro que se torna muito mais fácil o processo de aprendizado. Porque aí vai haver como se fosse uma metodologia ativa de ensino. Você vai ver a lei, vai ver um caso concreto e vai conseguir visualizar aquela lei sendo aplicada a um caso concreto mediante essa jurisprudência. Então, é bem interessante quando você pega realmente a lei e consegue associar alguma coisa, seja da sua vida cotidiana, seja através dos casos concretos que você pode simplesmente visualizar nessa legislação anotada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O nosso livro, Direito Eleitoral Descomplicado, ele traz, além da doutrina, questões comentadas por banca, tem CESP e FCC, e traz também jurisprudência selecionada dos tribunais. Mas, repito, não precisa adquirir nenhum livro em direito eleitoral. Eu recomendo, é claro, o meu. Recomendo também o do professor Francisco Disseu Barros, que é aqui professor da casa. Quem quiser dar uma aprofundada, não é um livro para concurso, mas quem quiser dar uma aprofundada melhor, você pode ter ali o livro do Joel Cândido, você pode ter também o livro do José Jairo Gomes. Então, são os livros que, basicamente, eu recomendo para quem quiser dar uma estudada. O meu para concurso é interessante, o do Francisco Disseu Barros é bem interessante. Quem quiser dar uma palhinha maior aí na seara mais doutrinária, mais acadêmica, o do Joel Cândido, o do José Jairo Gomes, e aí também tem o do nosso amigo Djalma Pinto aqui do Ceará, que também recomenda, muito bom. Tá bom, meus amigos? Bem, então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso. Vai ser um curso em que eu vou ter uma carga horária boa para a gente trabalhar os temas, mas apesar de a gente ter uma carga horária boa, a gente tem que tratar de forma direta. Eu não vou trazer arrudeios para vocês, eu vou trazer aquilo que realmente imagino que possa ser cobrado em prova e na forma que a gente imagina que pode ser cobrado em prova. Esse é um curso voltado para
concursos públicos, tá? Então, o estudo para concurso público ele é um estudo bem direcionado, é diferente de uma aula que a gente pode dar em um curso de pós-graduação. É claro que a gente sempre vai ter o auxílio de jurisprudência e de casos concretos para ilustrar as nossas aulas, mas visando o seu próprio entendimento para conseguir resolver aquelas questões de prova. A gente sabe que bancas como a Fundação Carlos Chagas, como a FGV, como a Consulplan, elas acabam pedindo mais o texto da lei. A CESP, professor, a CESP ela cobra o texto da lei ou só cobra doutrina e jurisprudência? A CESP é uma banca mais marcada por cobrança de jurisprudência, mas na seara do direito eleitoral, ela, na sua essência, acaba cobrando mais a própria legislação. É claro que quando você tem a Fundação Carlos Chagas, que alguns chamam de Fundação Copia e Cola, não é mesmo? A Fundação Carlos Chagas, ela acaba copiando muitas vezes o texto da lei e jogando na prova. Às vezes muda a sequência, muda a ordem, mas às vezes ela faz isso realmente, copia o texto da lei e joga na prova. A CESP, às vezes, ela copia também a ideia do texto. Ela copia a ideia e reescreve o artigo com as palavras dela. Mas ela está cobrando, às vezes, o próprio artigo da lei, sem tirar nem pôr, sem precisar de nenhuma interpretação mais aprofundada, ela simplesmente joga o artigo de lei com uma redação um pouquinho diferente. Só isso, tá? Vai ter questão jurisprudencial, questão originária de resolução, questão que vai abordar algum entendimento doutrinário? Vai. E o aluno que vai estar bem preparado, principalmente o aluno que quer fazer os cargos de analista, de juiz, de Ministério Público, além de conhecer a legislação, tem que, é claro, também entender os debates doutrinários e entender como é que vem se comportando a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. E nós temos uma grande dificuldade nesse estudo do direito eleitoral quando a gente vai falar da jurisprudência. E por que isso? Os tribunais eleitorais, eles têm os seus juízes, no caso de TREs, e os seus ministros, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício de mandatos. Então, os juízes de TRE e ministro do TSE, eles exercem mandato. Então, estão lá por 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. E aí acontece de mudar a composição do tribunal, e com a mudança da composição do tribunal, por vezes, muda-se também o entendimento da jurisprudência. Isso é bom e isso é ruim. É bom porque a gente tem sempre uma revisão daqueles temas e, por vezes, acaba se aprofundando mais e trazendo uma interpretação mais coerente com a realidade daquele momento histórico e político em que vive o país. Mas, ao mesmo tempo, gera o que a gente chama de insegurança jurídica, porque nem sempre eu posso chegar para um cliente meu que seja candidato e dizer, rapaz, você pode fazer isso que o TSE não considera ilícito, porque amanhã esse mesmo TSE, de repente, vai considerar aquela conduta como equivocada à luz da interpretação da lei. E também, é claro, os candidatos, os seus assessores, os seus advogados acabam sendo muito criativos. E eles acabam criando situações para driblar a aplicação da lei. Se percebe isso, a Justiça Eleitoral percebe isso, não havia interpretado aquela conduta como ilícita em uma eleição pretérita, mas naquela outra, verificando que a situação se expandiu, se alastrou, que aquilo virou uma prática que ele acaba repudiando, ele muda o entendimento para tentar adequar a realidade daquela própria eleição. Então isso é comum na Justiça Eleitoral, gera uma dificuldade. Eu sempre digo aos advogados com quem trabalho que sempre acredite numa tese, ainda que ela contrarie uma jurisprudência que, a princípio, está consolidada no Tribunal Superior Eleitoral, mas acredite na tese porque ele pode conseguir mudar o entendimento do tribunal a partir, é claro, da mudança da composição da corte. Então, a cada eleição você verifica, é claro que não se preocupe, gente, você vai pegar esse curso e estudar no ano X. Daqui a 2 anos você vai assistir esse mesmo curso. Muito provavelmente vai ter mudado aí, sei lá, 5% do conteúdo. Estou sendo, vamos assim, meio terrorista, que 5% ainda é muito, muda 2%, 3%, mas muda. Sempre muda alguma coisa, tá? Seja na legislação, e é muito comum que haja modificação na legislação a cada eleição, seja municipal, seja uma eleição geral. Então você sempre viu aí
Em 2006, a Lei 11.300. Em 2009, preparando para as eleições de 2010, você teve a Lei 12.034. Em 2013, você teve aí a Lei 12.891. Não se aplicou às eleições de 2014, porque o Congresso bateu cabeça, é verdade, mas houve uma modificação novamente, uma modificação até, de um certo modo, ampla na legislação eleitoral. Em 2010 você teve a lei da ficha limpa. Então a cada eleição, você tem, de fato, algum acréscimo na legislação, e às vezes muda pouca coisa, às vezes muda muito. A gente imagina que, diante dessa instabilidade política em que vive o país nesse momento, e diante das constantes pedidos da população por reformas e tal, que vai haver uma reforma eleitoral até mais ampla, imagino eu, até a próxima eleição municipal deve haver alguma reforma realmente mais substancial. E a gente tem que ter cuidado com isso, divulgar o máximo possível as informações, porque tem coisa que soa bonito no nosso ouvido, que parece ser uma coisa boa, positiva, mas nem sempre é. Às vezes há um maquiavelismo ali por trás daquela ideia que às vezes é vendida pela mídia ou por um partido político como boa. Então tem que se ter cuidado para evitar, por exemplo, a extinção de partidos pequenos ou coisa dessa natureza, a extinção dos nossos direitos políticos básicos. E tem muita coisa que está sendo proposta aí, que a gente que trabalha na OAB, também para a OAB e trabalha em função da sociedade, tem visto de fato, e tem coisa boa, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que está aí, digamos, nebulosa, tá? Uma coisa que está sendo vendida como muito boa, mas que na verdade pode ter, não sei se é inocência, não acredito em inocência, mas pode ter aí algum reflexo negativo. Então tem que ter muito cuidado com esse furor, com essa vontade de mudança e com a pressa. Então ninguém pode ter pressa. Os temas de direito eleitoral são complexos, envolvem situações que precisam às vezes serem experimentadas, testadas, checadas e muito, muito, muito debatidas com a população. Então devemos ter reformas, devemos ter modificações, e o direito eleitoral acaba sendo muito gostoso porque a gente sempre precisa estar revisitando, tá? Então, professor, estou estudando esse curso no ano X. Eu vou precisar dar uma olhada novamente na legislação, provavelmente quando? A cada 2 anos há realmente uma modificação da legislação e também de entendimentos. 5%, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, tá? Então vamos para frente, vamos iniciar o nosso curso. A gente vai falar agora da introdução ao direito eleitoral. Nada melhor do que começar a introdução ao direito eleitoral do que com o conceito de direito eleitoral. É claro que cada edital vai trazer ou não certas matérias. É muito comum se cobrar conceito, fontes do direito eleitoral, princípios e por aí vai. É claro que a cada edital publicado, estando, é claro, o curso já gravado, a gente vai procurar fazer o chamado mapa da mina para lhe ajudar a identificar aquelas aulas que você vai utilizar para prestar o concurso. Tá? Então, a gente vai ter esse cuidado, a gente vai estar à disposição de vocês também via e-mail, vai estar à disposição também de vocês através do Facebook, através de Twitter e através do canal Tira Dúvidas do Eu Vou Passar. Às vezes eu demoro aí 2, 3, 4 dias para responder, porque são muitas perguntas, mas tenha fé, como diz a nossa amiga aqui, Lidiane Coutinho, que a gente vai responder sim. A demanda é grande, entenda isso, mas a gente procura responder a todas as dúvidas, eu não deixo dúvida sem resposta. Se estiver demorando a responder lá, não tira dúvida, me dá uma cobrada no Facebook, manda um e-mail para mim, pode aperrear muito, não tem problema nenhum. Ah, professor, não aperrear não, acho que ele está sendo muito aperreado. Não, pode aperrear se você não é do Nordeste, aperrear aqui tem um sentido de incomodar, mas é um incomodar meio que um incômodo do bem, digamos assim. Rapaz, o cara está me aperreando muito, mas eu estou sabendo que preciso ser incomodado, entendeu? Eu estou sabendo que o tá me aperreando, quem está me aperreando tem razão de estar me aperreando, entendeu? Então, se o cara está me incomodando, não deixa de ser um pequeno incômodo, mas é um incômodo que eu sei que preciso sofrer porque eu estou deixando de cumprir alguma função que tenha. Então, eu vou cumprir, eu vou responder todas as suas perguntas, então tenha fé que a gente vai estar lá para lhe assessorar naquilo que for possível. Quando você tem edital falando sobre questões discursivas, é claro que você vai precisar ter uma preparação também com o professor de redação. Não adianta só você saber o conteúdo do direito eleitoral, quando você está fazendo prova de TRE, que você vai precisar, de fato, desenvolver um texto.
E aí você pode ter questão dissertativa, como pode ter realmente redação. Na questão dissertativa não tem todo aquele apelo de estrutura do texto como há numa redação. Então você vai precisar saber se você vai responder a questões, você vai precisar saber se você vai precisar redigir uma redação. Então a forma de escrever é diferente. Numa redação você tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Desenvolver isso daí direitinho, normalmente uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Numa questão dissertativa, a melhor forma de você responder sem errar é você citar o próprio conteúdo da lei, tá? Então dizer o conteúdo da lei. Se tiver alguma discussão doutrinária, você informa que há essa discussão. Se souber o autor, melhor ainda. E informa o conteúdo dessa discussão doutrinária, se posicionando, se possível. Porque normalmente em redação, não necessariamente a gente precisa se posicionar. O texto é meio jornalístico, entendeu? Agora, numa questão dissertativa, a questão que está lhe perguntando mesmo, aí você normalmente precisa se posicionar. Então você precisa dizer qual é a lei que trata daquele tema, ou se você não souber o artigo, o número da lei, você coloca com suas palavras o conteúdo da lei e coloca ali a sua opinião, a opinião dos autores que você leu, as questões doutrinárias que você ali entende que são cabíveis para aquela situação. Nem sempre vai ser uma pergunta complexa a esse ponto. Às vezes, só com o conteúdo da lei, é uma pergunta direta, objetiva, com o conteúdo da lei você consegue responder tranquilamente. Mas tenha cuidado na forma como lhe é cobrada essas questões dissertativas. Se for questão, você tem que dar a sua opinião, você tem que trabalhar isso. Se for um texto dissertativo, redação, a forma de escrever um pouco mais jornalística, você vai ter que ter uma preparação específica com o professor de redação, se for o caso, tá bom? Então vamos começar aqui com o conceito de direito eleitoral. Eu gosto muito aqui desse conceito de Joel Cândido. Vamos lá, ó. O direito eleitoral é o ramo do direito público. Você sabe que dentro da estrutura do direito tem o direito público e direito privado. Então, o ramo do direito público, eu até grifei aqui direito público para você, que trata dos institutos relacionados com os direitos políticos e das eleições em todas as suas fases, como forma de escolha dos titulares de mandatos eletivos e das instituições de Estado. Eu costumo dizer que direito eleitoral é aquilo que vai estudar tudo que se relacione direta ou indiretamente com eleição. Então, tudo aquilo que você possa relacionar com eleição, você vai conseguir identificar ali a presença do direito eleitoral. Há quem discuta na doutrina se o direito partidário está dentro do direito eleitoral e se os próprios direitos políticos seriam considerados matéria de direito eleitoral. Porque direito político está mais ligado à própria norma constitucional. O fato é que é preciso ter direito político para ascender a um cargo público eletivo. E na hora que eu preciso ter direito político para ascender a um cargo público eletivo, exercitar um mandato eletivo dado pelo povo, é claro que isso envolve eleição, envolve, por lógica consequência, o estudo do direito eleitoral. Então, toda vez que você conseguir identificar, até em questão de prova, que aquele objetivo ali, que aquela situação está dentro de um contexto que você consiga relacionar com a eleição e com os direitos políticos, muito provavelmente você vai estar diante do direito eleitoral. Eu até trouxe aqui uma questão, lembrando que o nosso curso não é um curso de questões, mas eu trouxe aqui uma questão que, por tão didática, por abranger aí basicamente vários elementos do direito eleitoral, eu trouxe para você aqui, para a gente dar uma olhadinha. Então ele olha aqui, ó, é objeto do direito eleitoral, ele quer a alternativa incorreta, tá? É objeto de estudo do direito eleitoral. O que é que estuda o direito eleitoral? Com o que ele se relaciona? Então vamos lá, ó. A distribuição do corpo eleitoral, divisão do eleitorado em circunscrição. Ora, o eleitorado brasileiro, você tem a circunscrição municipal, você tem o Estado, que é uma outra circunscrição, e você tem o país. Eu posso fazer essa divisão, tá? Para organizar o meu eleitorado. Assim como posso também ter zona eleitoral, seção eleitoral, tá? Então são formas de organizar de um certo modo, falando aí um pouco grosseiramente, mas é uma forma de organizar sim o nosso eleitorado, tá bom? Então aí está perfeito. Distribuir esses eleitores, estuda essa distribuição espacial dos eleitores dentro do país através das circunscrições. Município, as circunscrições são município, estado
e país. Ou mais. Letra B, a organização do sistema eleitoral, sufrágio universal ou restrito. Algumas pessoas poderiam ter dúvida nessa alternativa aqui. Por quê? Porque no Brasil, e todo mundo já ouviu falar isso, nós temos um sufrágio do tipo universal. E por que é universal? Porque o Brasil não adota hoje, já adotou no passado, o Brasil não adota hoje nenhuma das modalidades que se considera de sufrágio restrito. E a gente vai estudar isso aqui ainda nessa matéria introdutória. Sufrágio restrito, por exemplo, restrito por condição intelectual. O analfabeto, até pouco tempo atrás, não votava no Brasil. O que mais? Eu tenho um sufrágio restrito por capacidade econômico-financeira. Eu tenho um sufrágio restrito por cor da pele, como aconteceu na África do Sul com o apartheid. Eu tenho um sufrágio restrito em razão do meu gênero. Ainda há hoje lá no Oriente Médio mulheres que não exercem voto. Então o Brasil não adota essas práticas de sufrágio restrito. Apesar de haver restrições, algumas restrições, o Brasil tem de fato um sufrágio do tipo universal. Tá? Porque não se enquadra nessas restrições. E aí a pergunta seria, ele está dizendo aqui que o direito eleitoral estuda a organização do sistema eleitoral, incluindo aí esse sufrágio universal ou restrito. Veja, ele não está dizendo no enunciado da questão, e aí você tem que ter muito cuidado no enunciado da questão, ele não está dizendo aí que o Brasil adota sufrágio restrito. Ele está dizendo que é objeto de estudo. O direito eleitoral estuda o sufrágio do tipo universal, estuda o sufrágio do tipo restrito? Estuda, tá? Isso aí está organizando também, de certo modo, está dentro do estudo do sistema eleitoral brasileiro, sistema político? Está, tá bom? Então aí está certo. Essa questão não tem um primor de redação, ela é um pouquinho meio confusa, ainda bem que a alternativa incorreta é bem incorreta, porque normalmente é bem incorreta mesmo, a alternativa incorreta sempre tem um erro muito crasso. Mas essa questão, eu confesso a vocês que ela traz esse estudo do direito eleitoral, mas ela é um pouquinho mal elaborada. Mas, de toda forma, ela traz informações importantes dentro do conceito de direito eleitoral. Mas vamos lá, essa letra C aqui está ótima. Ó. Ditar normas que devem cumprir quanto à forma, voto secreto ou público, cédula individual ou única. Aí fica claro que ele não quer dizer que o Brasil adota o sistema de cédula individual ou cédula única, ou sistema fechado de proporcional, ou sistema de lista aberta. Ele está dizendo que o direito eleitoral estuda isso. Qual é a forma em que eu vou exercitar o voto, se é um voto secreto, se é um voto aberto, se é público, se é por cédula individual, se é por meio eletrônico. A mecânica dessa representação, como é que é, se através de quê? É a Câmara dos Deputados, é Senado, é um sistema presidencialista, é república, enfim. Prescrevendo as normas que permitirão a aplicação do sistema majoritário ou do sistema proporcional. O sistema majoritário é o que o Brasil hoje utiliza para eleger prefeitos e vice-prefeitos, por óbvio, governadores e vice-governadores, presidente e vice-presidente da República e o Senado. O proporcional para o resto, deputados, estadual, federal, distrital e vereador. É claro que a gente ainda vai estudar os sistemas eleitorais do Brasil. E vamos também dar uma palhinha sobre os sistemas que estão sendo propostos aí na reforma política. O que mais? Capacidade política de votar e ser votado, enfim. O próprio processo eleitoral, na letra D, que seria um conjunto de atos, desde a organização e distribuição das mesas receptoras de votos, até a realização e apuração das eleições, com o reconhecimento e diplomação dos eleitos. E aí vem o erro que é absurdo, é crasso. Assim, essa questão é para o Ministério Público, mas ela foi uma questão muito mãe, né? Porque ela deu aqui, de repente, alguma coisa que poderia confundir o candidato, mas dizer, meus amigos, dizer, até nível fundamental respondi essa questão, dizer que juizado criminal pode diplomar, por exemplo, um presidente da República, um deputado, um senador, isso aí é absurdo, né? Então essa questão foi fácil por conta disso, tá? Então está bem óbvio aqui o erro. É claro que a diplomação não é feita e nem se desenvolve perante os juizados criminais. A diplomação é feita pela Justiça Eleitoral. A gente vai estudar ainda o tema diplomação e vamos ver. O presidente da República, diplomado por quem? Pelo Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do seu presidente. Governador, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Prefeito,
pela junta eleitoral, na verdade, que vai ser uma junta que vai fazer essa diplomação. E por aí vai. E a letra E, para a gente encerrar aqui, a especialização do conjunto normativo pertinente às eleições majoritárias e proporcionais. Todo esse arcabouço de normas que tratam de sistema eleitoral, é claro também que é objeto do nosso estudo do direito eleitoral. Bem, ficamos aqui para essa primeira aula. Espero que você tenha aí gostado do tema, que tenha se interessado pela disciplina e dizer a você que vamos ter aqui toda a disposição para contribuir nesse nosso curso de Direito Eleitoral. Um grande abraço, fique com Deus.